Voltando ao nosso projeto Português Digital, vamos dar continuidade ao nosso assunto, no caso o estudo da crase, a nossa parte 3. Continue acessando o nosso canal, inscrevam-se aqui no nosso canal Navi Andrade, deixem seus comentários, clique em gostei, caso aprovem este nosso projeto, que é voltado inteiramente para disponibilizar videoaulas grátis aqui no YouTube. Hoje, vamos começar o nosso estudo da crase com aquelas situações em que não ocorre a crase. A primeira delas, vamos ver os casos proibitivos de crase, ou seja, não se usa crase. A primeira delas, não se deve usar crase antes de palavras masculinas. Neste caso, nunca ocorre crase, porque antes de masculino jamais ocorrerá o artigo a. E nós vimos em aulas anteriores que a crase é a fusão de dois As, o A da preposição e o A artigo que é exigido pela palavra. Então, como palavra masculina não exige artigo A, então é inconcebível crasear o A antes de palavra masculina. Vamos ao exemplo. Aí está. Chegamos a tempo. Tempo é uma palavra masculina. E o A aqui, portanto, não é craseado. Mas o exemplo. Todos os seus bens irão a leilão. Mesmo raciocínio, leilão é uma palavra masculina, então todos os seus bens irão a leilão, é proibitivo, neste caso, o acento grave que é o da crase. Os escravos iam a pé e o capitão do mato a cavalo. Então, a pé, sendo pé uma palavra masculina, não admite crase, bem como a cavalo, sendo cavalo uma palavra masculina, não se admite crase. Isto cheira a objeto roubado. Objeto, da mesma forma, uma palavra masculina e, portanto, o a que o antecede não é craseado. Logo pela manhã, os turistas saíam a passeio. Passeio também, uma palavra masculina e, portanto, o a que o antecede não é craseado. Vendas a prazo. É muito comum vermos acentuado este a que antecede a palavra prazo. Talvez as pessoas acentuem, botem a crase pelo fato de à vista ser craseado. No entanto, há uma consideração a fazer. Havendo implícita uma expressão feminina, como moda, maneira, aí pode ocorrer a crase antes daquela palavra masculina, mas é uma palavra masculina que está implícita uma expressão feminina. Vejamos. São muitos os que tentam jogar a Pelé. Pelé é um nome masculino próprio, não é? Mas aqui muitos tentam jogar a Pelé, é a maneira de Pelé, a moda de Pelé, ao estilo de Pelé. Então, a moda de Pelé, a maneira de Pelé, então, neste caso, admite-se a crase. Mais um exemplo. Jovens usam cabelo a Neymar, a moda de Neymar. Então, Neymar é um nome masculino, mas a crase, porque aqui está a moda de Neymar, a maneira de. Escrevia a Machado de Assis, ao estilo Machado de Assis. Machado de Assis, um escritor brasileiro, né, masculino, mas encontra-se craseado o A que o antecede, porque é ao estilo Machado de Assis, a maneira Machado de Assis. Vamos adiante. Não ocorre crase. Segundo caso, segunda consideração a fazer, dos casos proibitivos de crase, ou seja, não se usa crase. Vejamos, antes de verbos.
Nunca se usa crase antes de infinitivo. O artigo a jamais aparecerá antes de verbo. Aí está. Estou disposto a falar. Quem está disposto a alguma coisa. É um verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Mas o verbo falar, por ser um verbo, jamais aparecerá artigo antes do mesmo. Por isso, todos os verbos, qualquer verbo, não existe crase antes do mesmo. O total a pagar é muito alto. Estava disposto a estudar pelo canal Navi Andrade. Novamente, o caso do verbo, o verbo no infinitivo, e o a, que o antecede, é proibitivo o uso da crase. A quantia a receber não cobrirá os custos da viagem. Então, a receber, novamente o mesmo raciocínio, um verbo aqui que está no infinitivo, o a, portanto, não é craseado. Vivia a sonhar com carro importado. A sonhar, o verbo sonhar, no infinitivo, a sonhar, portanto, sem crase. Passou a lutar com bravura depois daquela derrota. A lutar. Lutar é o verbo lutar e, portanto, o a que o antecede não tem crase. Vivia a sofrer com a jovem que não o queria. Sofrer, do mesmo raciocínio, trata-se de um verbo, aqui está no infinitivo e, portanto, a sofrer não requer crase. Era o melhor da turma porque vivia a estudar. Estudar, o verbo estudar, claro, está aqui no infinitivo e o a, portanto, não é craseado. Vivia a passear por estas redondezas. Passear, novamente, outro verbo que está também no infinitivo. Vivia a passear. O a de a passear, portanto, não é craseado pelo fato de anteceder um verbo. Passou a sorrir quando venceu. Sorrir é o verbo sorrir e, portanto, o a que o antecede não é craseado. E assim terminamos a nossa parte 3. Para dar continuidade a este assunto, clique aqui para assistir a parte 4 e nos veremos lá.